ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. A população brasileira está envelhecendo e no Espírito Santo não é diferente. Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves, o estado capixaba é o 6º colocado em índice de envelhecimento no ranking entre as unidades da federação, apresentando um percentual de 58,12% acima da média nacional, que é de 55,24%. Com base em análises dos censos de 2000, 2010 e também de 2022, que foi adiado por conta aí da pandemia, o estudo apresenta uma tendência de inversão da pirâmide etária. Ou seja, lá nos anos 2000, havia no Espírito Santo 1.736 homens e 2.960 mulheres com 90 anos ou mais. Em 2022, esses números cresceram muito, chegou a 5.274 homens e 10.436 mulheres com 90 anos ou mais. Além disso, o avanço da prevenção e tratamentos médicos fazem com que a vida produtiva da população mais velha seja ampliada, e a sociedade deve aprender a conviver com isso. Mas, infelizmente, não é o que se pode observar na prática, tanto nas empresas como nas universidades e no universo social. Em geral, o que vemos é uma diminuição e também uma invisibilidade quando se trata de rugas e cabelos brancos. É o chamado etarismo, preconceito ou discriminação pela idade. E vamos falar sobre isso no episódio de hoje. A gente convidou 2 profissionais para debater o assunto, a advogada especialista em direito de família, Gabriela Kister, e o Dr. Gustavo Geneliu, médico geriatra, que versa sobre longevidade agregada à qualidade de vida. Sejam muito bem-vindos. Doutora Gabriela, nenhum dos dois quer que a gente chame de doutor, mas são, o protocolo. Podemos começar, assim, explicando pra gente o que o etarismo, assim, como que a gente pode reconhecer, né? Porque a gente já falou, né? O etarismo é o preconceito ou discriminação a alguém pela idade dela. Mas como é que a gente pode reconhecer isso? Porque a gente até gravou um episódio antes, né? E quem está acompanhando o nosso podcast toda semana, se ouve, trouxe sobre as brincadeirinhas no ambiente de trabalho que já não são mais saudáveis e que podem se tornar, de fato, crimes. Mas as pessoas falam, mas é só uma brincadeirinha. No etarismo, assim, como que a gente identifica os sinais simples, os mais grosseiros, até os mais sutis? Certo. Bom, a gente vai identificar o etarismo, como você falou, vai ser a forma de falar, a forma de tratar, humilhar, desdenhar. Aí a gente está falando aí de um primeiro nível, onde já é crime, né, pelo Estatuto do Idoso, já tem pena prevista, mas nós vamos falar também de pontos mais profundos, mais drásticos. Por exemplo, por conta do etarismo, nós temos muito abuso financeiro de idosos, que é o quê? Eu tenho ali um idoso na minha família e eu não deixo mais ele cuidar da própria aposentadoria, do próprio dinheiro. A família vai lá, pega aquele cartão e começa a definir o que vai ser feito com aquele dinheiro. Simplesmente porque essa pessoa é idosa, né? Então, é a presunção de que existe ali uma perda de capacidade civil, que é uma presunção incorreta, né? Então, nós vamos ter vários níveis, desde o desdém, da humilhação, até passando aí para níveis mais graves, onde a gente já vai falar de outros tipos de abuso contra os idosos. E como é que a gente identifica o momento que deixa de ser a preocupação da família e passa a ser abuso? Porque chega um momento que efetivamente, com o passar dos anos, a gente vai perdendo certas habilidades, vai perdendo mobilidade. Às vezes, ir ao banco, pagar as contas para não ter que usar um celular, que de repente uma pessoa com mais idade não tenha tanto domínio assim da tecnologia, é perigoso. Onde que fica essa linha? Essa questão do suporte que a família tem que dar, ela é muito importante. Mas às vezes você vai ver situações em que você vai passar do suporte e vai ver uma dominação. E até mesmo você vai começar a falar, como a gente falou, em crimes. Por exemplo, fazer empréstimo no nome desse idoso. Isso é extremamente comum. Nós temos vários processos no escritório onde esse idoso leva um contra-cheque, ou um familiar até mesmo acompanha e fala, não sabemos de onde vem isso daqui. Quando você vai apurar, foi outro familiar que fez esse empréstimo. Existe um limite, sim. Eu acho que é uma questão de diálogo, de observação e de cuidado. Quem se importa vai cuidar e vai dar suporte. Quem quer ultrapassar esse limite vai usar de certas limitações para realmente obter vantagens.
quem se importa, né? Não tem como, né? Você pegar as coisas dos outros, ouvir. Mas quando uma pessoa, né? Um avô, um pai é tratado assim, será que lá atrás ele não deu aquele valor pro filho, né? Lá na frente, cuidar dele? Porque meu pai cuidou de mim de um jeito que jamais eu não posso imaginar alguém descuidando dele, muito menos eu. Então, é uma coisa que me deixa extremamente triste, assim, chocada. E já que a gente tá com o Dr. Gustavo aqui, como que a gente pode envelhecer com saúde a ponto de nós mesmos nos defendermos, lógico que não necessariamente com a força, né? Mas nessa questão de estar cada vez mais lúcido, existem remédios, existem formas disso? Acrescentando ainda o que a Gabriela falou, assim, eu lido muito com isso no consultório, né? Então, assim, o idoso que é cognitivamente saudável, você tem que alertá-lo, você tem que orientá-lo. Isso eu estou falando enquanto familiar, não enquanto médico, viu? Enquanto médico também, mas a gente está falando aqui de uma relação familiar. Você tem que orientá-lo, alertá-lo e ponto, né? Você não tem que intervir. Isso assim, não é tão simples de se fazer, mas é simples de se entender, né? Então, assim, ele é e na dúvida, e isso a gente vê o tempo inteiro, procura um médico de confiança, faça uma consulta, porque às vezes algumas doenças que comprometam a cognição, o próprio paciente não percebe e aí sim vem o perigo. Mas assim, a partir do momento que existe uma cognição saudável, a decisão é dele. Ele pode ter 60, 70, 90, 120, né? A partir do momento que a cognição dele esteja saudável, né? A cognição para o público que está ouvindo, que não entende, cognição é aquela habilidade, a capacidade de fazer julgamentos, de lidar com o meio externo, de raciocínio, né? Então, assim, a partir do momento que ela esteja saudável, é ele que vai decidir. E às vezes um tropeço vai acontecer. Então, é importante a gente estar alerta em relação a isso. Já passou muita situação de alguém acompanhar um paciente, né? Os seus pacientes são pessoas mais idosas, e aí chega lá e querer falar pra ele tudo, querer dizer pra ele, quando você vê... O tempo todo. Ai, que saco deve ser, né? O tempo todo. Como é que faz? Deixa ele falar, por favor, deixa ele falar. Isso eu conduzo muito bem. Às vezes até pedir pra se retirar do consultório. Eu quero consultar com ele sozinho primeiro, depois eu chamo a família. Então, às vezes é necessário fazer isso. Para aquele paciente, aquele idoso se sentir... ter confiança em você, né? Para que as suas ações que porventura você venha fazer, ele realmente efetive aquilo, ele realmente faça daquela forma, né? Então, às vezes, você tem que pedir para a família sair. E quanto à primeira pergunta que você fez, é isso que Daniela, eu quero retomar. Como envelhecer bem? Como envelhecer bem, isso eu falo muito, que não tem grandes mistérios, sabe? É óbvio que para algumas pessoas, para alguns grupos populacionais, isso se torna mais complicado, mais difícil, porque um dos pilares para envelhecer bem é o acesso à saúde. Então, para determinados grupos isso é mais difícil. Infelizmente, as nossas políticas públicas de saúde, né, elas são um pouco fragmentadas, em determinadas situações elas são inexistentes, né? Ou às vezes elas estão muito bem escritas no papel, mas pouco efetivas na sua prática. Mas os outros pilares, que são uma boa alimentação, atividade física, e eu falo que o envelhecer bem é uma poupança. A gente não começa a envelhecer bem aos 80. Não que não seja possível mudar de vida aos 80, não é isso. Mas a gente começa a envelhecer bem com 40, com 50, né, com 60. Então eu brinco que é uma poupança. O quanto mais eu investir nisso, cuidando da minha alimentação, cuidando do meu físico, da minha saúde física, me mantendo ativo fisicamente e mentalmente, mais frutos eu vou colher lá na frente. Doutor Gustavo, como é que a gente começa a lidar com a gente ficando velho? Porque é muito fácil a gente falar do cuidado do outro, mas chega num momento que a gente precisa perceber o próprio envelhecimento. Como é que a gente lida com esse momento de começar a perder certas capacidades e que não necessariamente é deixar de pensar bem, mas, por exemplo, o corpo às vezes não responde. É você querer andar 10 minutos só conseguir andar 5, por exemplo. Como é que você vai lidando com essas coisas do dia a dia? Né? Não, eu falo assim, é pensar muito nessa poupança, sabe? Nessa poupança que eu falei. Primeiro que a gente, o nosso corpo, eu brinco que ele não tem limites, mas obviamente ele o tem. Mas assim, a gente está sempre se desafiando. E obviamente, ao perceber alguma limitação, tentar, buscando um profissional adequado, buscando informação sobre aquilo. Se aquilo realmente é doença, se aquilo realmente faz parte do meu
do meu processo degenerativo, do meu envelhecimento, e se faz como eu vou prevenir isso daí. Até para separar do que é físico e o que é só psicológico, né? Também, ainda tem isso. Eu tô me achando velho, ou do né? que é Eu só me acho momentâneo, velho. porque qualquer pessoa pode cair. Né? Jovem, velho, adulto, em todas as faixas etárias, e não necessariamente porque perna já não está respondendo alguma coisa, um estímulo. Quando começa a cair demais, está na hora de tomar uma medida, em qualquer idade. Então, mas a gente pode ver que se isso acontece numa determinada idade, é o médico também que o profissional dá, especialista, né? Então, assim, se a criança, a gente vai no pediatra ou no ortopedista, ou, né, vai buscando as especialidades para poder identificar isso também, né? Porque, às vezes, a pessoa fala, ela caiu porque é velha. Não, ela não caiu porque é velho, porque pode ser. Pode ser. Pode ser, mas não necessariamente. Não dá para culpar tudo a idade. Não dá para culpar tudo a idade. Na verdade, esse é um erro comum. Né, de achar que assim, esquecer, eu tô ficando mais velho e esquecer é normal. Não, esquecer não é normal, né? Esquecer não é normal porque fica velho, né? E aí a gente tem que avaliar o que é esse esquecimento, né? Eu tô fazendo aqui, as pessoas não estão vendo, entre aspas, né? O que é esse esquecimento? Muitas vezes é a atenção que está prejudicada e não é o esquecimento. E aí quando envolve a atenção, a gente tem que ver assim, é ansiedade, é excesso de trabalho, é algum transtorno depressivo, algum transtorno do humor, né? Ou de repente a ausência do trabalho que você aposentou e aí você não tem mais o mesmo movimento da mente, parece que você está esquecendo mais coisa, quando na verdade você só está com menos atividade, né? É isso aí. Então assim, esquecer não é normal e esquecer não é um sintoma comum do envelhecimento. Não é. E aí, doutora, né, Gabriela, vamos para a área do direito. Vamos supor que esse idoso continua no mercado de trabalho e ele começou a apresentar um esquecimento, que não é normal. Como que a empresa tem que fazer, como os colegas de trabalho precisam agir disso para não serem etaristas? Nós temos hoje uma supervalorização de uma produtividade insana, né? Todo mundo produz demais. Então, isso também nos leva a uma valorização muito grande de uma juventude, de pessoas que estão ali produzindo uma hipercapacidade e, consequentemente, uma desvalorização dessa mão de obra de pessoas que já estão ali próximas à aposentadoria, muitas vezes já até aposentadas e continuam trabalhando. Se existe qualquer situação de saúde, né, como o doutor bem colocou, isso precisa ser averiguado, isso precisa ser tratado com respeito. Olha, nós verificamos, entendemos essa situação aqui, você está se sentindo bem, você fica à vontade para agendar uma consulta, para tirar um dia, para verificar, esse apoio, esse suporte, né? E em relação a essa questão do mercado de trabalho, tenho lido que a gente está num contramovimento em relação a isso, porque também se verifica que pessoas que são mais velhas tendem a apresentar mais comprometimento, tendem a ter valorizam mais a longevidade ali naquele trabalho, construir uma carreira. Então essas pessoas têm muito a oferecer, É uma estabilidade que você hoje sente falta na geração mais jovem, né? Que as pessoas estão ali sempre trocando de emprego, sempre procurando algo melhor, sempre querendo algo que não está ainda. Velocidade. Aquela velocidade, né? Então, para pessoas que gerenciam empresas, é importante ter esse olhar. Bons gestores têm esse olhar. Né? Não é porque essa pessoa está apresentando uma dificuldade aqui que essa empresa não pode dar suporte para que essa dificuldade seja vencida. Tem uma pontuação muito boa que o doutor Gustavo colocou para a gente sobre a questão da escolha. Se essa pessoa está bem, a escolha é dela. E, na prática, existe uma questão jurídica que foi até pautada esse ano, né, pelo Supremo Tribunal Federal, que é a questão do casamento. As pessoas com mais de 70 anos de idade não podiam escolher o regime de bens. Tinha que ser separação total de bens. E isso caiu. Isso caiu esse ano, né? No começo do ano, em fevereiro desse ano. Então, é uma decisão histórica. As pessoas com mais de 70 anos passaram a ter o direito de decidir o regime de bens. E por que isso? Porque as pessoas estão vivendo mais. A nossa pirâmide etária está, de fato, invertida. Então, nós temos que olhar para essas pessoas idosas como sujeitos de direito. Se ele não tem nada que o incapacite, nenhuma doença, nenhum diagnóstico, por que ele não pode escolher o regime de bens de casamento dele? Né? Então, achei interessante essa fala dele, tô puxando ela aqui de volta, porque o direito de escolha das pessoas idosas precisa ser respeitado, né? Em relação a todas as áreas.
E a gente tem esse probleminha em relação à família, tá? As pessoas procuram, olha, tá namorando, tá dando presente, tá ficando doido. Pronto, né? Não é assim. Né? Não, chama-se paixão, gente, não é doideira. Exato, exatamente. Que Ele é tá maluquice, fazendo... mas não por conta da idade, né? Tá fazendo parecido com o que você faz quando se apaixona, talvez? Né? Mas no caso dele é um problema porque ele tem 70 anos. Ou ela, porque ela tem Não, 70 como anos. assim? Esqueceu minha mãe, tá ficando com outra pessoa em vez de ser a minha mãe. Como é que pode, né? Exato. Tanta história com isso, gente. Exato. Tanta história. Nossa. Conta uma boa aí, sem contar o nome do santo. Não posso, tranquilo. Até porque elas têm muito tempo. Recebi uma paciente, foram as 2 filhas. As 2 filhas entraram antes pra conversar comigo. Falaram que a mãe tava doente, tava ficando com a demência, que achava que a mãe tava com Alzheimer, porque ela foi arrumar o armário da mãe e encontrou, posso falar vibrador? Posso, né? Uhum. Encontrou um vibrador grande lá guardado no armário. Eu falei, e ela nunca foi disso, doutor, e conversando. Eu falei, ótimo, mas eu quero conversar com sua mãe sozinha primeiro. Chamei a senhora e, dentre a anamnese, e eu sempre faço uma anamnese muito longa e pergunto de tudo mesmo, não fui direto ao ponto. Claro. E aí ela falou assim, doutor, eu sei porque eu tô aqui. Eu sei porque minhas filhas me trouxeram pra cá. Aí ela, porque elas encontraram isso no meu armário, elas estão achando que eu tô doida. Aí ela falou, doutor, olha só, eu fui casada durante X anos, fiquei viúva há pouco tempo. Minha vida, do meu marido, a gente sempre se amou muito. E foi sexualmente ativo, tinha uma vida sexual ativa. E eu gosto de sexo. E foi falando. E eu sinto falta disso. Olha a lucidez. E ainda falou assim, doutor, e eu não quero arrumar outro velho. Eu gosto de menino novo, mas o que é que um menino novo vai querer comigo? Uma senhora de quase 80 anos. Aí eu fiquei olhando, falei, pois é. Então, aí eu comprei e me resolvo com aquilo, doutor. É a minha vida, eu me resolvo com aquilo e pronto, acabou a consulta. Tá muito mais bem resolvida que muita nossa, ela muita tá, gente. exatamente. E foi assim a consulta e ela foi direto ao ponto. Ela, na verdade, não esperou nem eu chegar, entendeu? Ela se antecipou. Não adianta fazer rodeio, não, doutor. Já sei o que eu tô fazendo aqui. Tem um vibrador sim, gosto do meu vibrador sim. Aqui, já que a gente falou dessa lucidez, desse caso seu, o que os coroa, né, como fala a gíria, os coroa são melhores que os novinhos? Existem muitas coisas? Talvez, assim, posso falar uma coisa Nessa que... pergunta, né, nesse lugar aí, o que vai ter de menino novo aí, curioso? Ouvir, né? Eu tenho, desde 2001, né? Tenho 31 anos de casado. E uma das coisas que eu aprendi com o casamento é que a mulher, além de tudo, e para ela se sentir seduzida, ela precisa ouvir. E não adianta, você acha que eu cheguei a essa conclusão com 20, 30 anos, né? Não foi. Então, assim, ouvir. Então, a capacidade de ouvir, de entender, de dialogar. Então, isso, às vezes, a mulher mais jovem procura. Porque a gente tem... Não que não exista isso, a maldade e as mulheres mais jovens procurando pessoas mais velhas para se aproveitar. Isso existe também, é importante Mas nós ressaltar. não estamos falando de caráter, gente. Porque a gente está falando de comportamento aqui, né? Então, assim, e talvez isso se justifique também, entendeu? E eu falo que hoje em dia, com a evolução da medicina, no que tange a performance sexual, assim, praticamente muito difícil você encontrar alguém que não consiga se resolver. Tô falando no caso do homem, entendeu? Então, assim, hoje em dia melhorou muito, né? O arsenal terapêutico para tratar a disfunção erétil, ele melhorou muito. Então, um bom urologista, um bom clínico, um bom geriatra vai saber conduzir aquilo ali. Se eu puder, não sei se eu estou certa, mas vocês podem me corrigir, todos 3, mas eu acho que quando a gente fala em ouvir, a gente fala em acolher. Então, uma pessoa com a lucidez de ouvir e acolher alguém, a gente não pode colocar em xeque que ele tem outras tantas capacidades, né? Eu gravei um episódio de entrevistas no canal de ES Hoje no YouTube com uma psicogeriatra. E a gente falando muito sobre isso, né? Às vezes as pessoas, né, por peso, porque não fizeram atividade física, ela tem realmente algumas limitações, mas essas limitações, elas não tornam a pessoa incapaz. E aí, quando você quer ser rede de apoio, e aí é diferente, né, Gabriela, que você falou da pessoa mal intencionada. Se você é rede de apoio natural por ser da família, né, uma rede de apoio familiar, ou uma rede de apoio porque é vizinho, ou uma rede de apoio porque faz parte da igreja, ou do grupo da terceira idade, você não vai ter interesse no que ela tem de bens, você vai ter interesse no que ela é.
E aí, se essa pessoa tem capacidade de acolhimento e de aglutinar essas pessoas, né, de transformar essas pessoas em rede de apoio, não tem como torná-las incapacitantes, né? Com toda certeza. Essa questão, né, de tornar alguém incapaz, né? Como que isso é grave? Eu falo que se a gente se colocasse no lugar, a gente teria pânico disso, gente. É estarrecedor você pensar que quando você chega no ponto da sua vida onde você mais tem experiência, cultura, bagagem, onde você tem muito a oferecer, né, como ser humano, um ser humano que já caminhou tanto, que já aprendeu tanto, nesse momento vão olhar para você como alguém que não é capaz, ou como alguém que não tem mais nada a oferecer, cuja opinião não importa, ou que não tem mais nada a oferecer, né? Então, isso é importante a gente como sociedade, e eu acho que principalmente dentro de casa, com os nossos, né, idosos, a gente ter essa observação. Na minha família, né, eu tenho vó, então os meus filhos têm bisavó, e a gente trabalha muito isso, né, de falar sempre com ela. Nossa, se não fosse por você, como você é útil, como você ajuda. E eu tenho um neném de 2 anos, e na maternidade, um dos dias, quem dormiu comigo e ficou lá comigo foi ela. E ela se sente tão importante com isso. E ela foi mesmo muito útil ali, né? Tanta experiência. E a gente tem que ter esse cuidado, né? É o oposto. É dizer que eles são importantes, que eles são úteis, que a experiência deles nos agrega, né? Mais do que respeito, é valorização. E aí não tem uma questão que a gente se coloca pra gente, pessoalmente, quando é novo, de começar... formar no ensino médio, entrar na faculdade, sair da faculdade, pegar um bom emprego, então, e aí parecer que uma pessoa ali que de repente vai pra faculdade, consegue isso aos 40 anos, como a gente tem alguns casos aqui até no Espírito Santo, que chega, já chama de velho, diz que isso. Onde que entra a questão do direito aí? E principalmente, como que essa questão social da gente ter limite de prazo pra ser o rei da carreira e com 40 anos você já tá com a vida estabelecida, isso vira um problema pras pessoas, geralmente as mais novas que olham pras pessoas mais velhas como uma atrasada na vida, assim. Eu vejo primeiramente um problema de educação. Eu não vejo os meus filhos fazendo isso. Então, quando eu tô dentro de casa valorizando a avó deles, a bisavó deles, eu não acredito que os meus vão ter esse tipo de visão. Mas isso vai se tornar um problema de direito, né, digno de um processo mesmo, quando essa pessoa se sente violentada. Ela está ali naquele meio, ela está naquela sala de aula, essas pessoas estão rindo, estão debochando, estão criando uma situação. Quem cria esse tipo de situação tem que ser responsabilizado. Então, primeiro a gente vai ter ali um nível administrativo, né? Essa pessoa pode se dirigir à direção, coordenação pedagógica e falar, olha, está acontecendo isso aqui nessa sala de aula, pedir uma intervenção, mas essa pessoa também tem todo o direito de fazer um boletim de ocorrência, é crime, tá lá no Estatuto do Idoso, tem previsão de multa e tomar aí as devidas providências. O limite se eu estou constrangendo alguém, é um limite. Se eu estou criando uma sensação ruim, se eu estou diminuindo alguém, é um limite. E uma das formas, e até a OMS coloca alguns pilares de prevenção do etarismo, né? Porque assim, parece não, é um termo relativamente novo, né? É um termo relativamente... É um crime antigo exatamente. Nominado novo. É um crime antigo, mas que é mais percebido agora, principalmente pelo fato das gerações estarem mais próximas, né? Eu vejo assim, a conversa que minha mãe tem com meus filhos é completamente diferente da conversa que eu tinha com meus avós, sabe? E então, os seus avós, assim, pode ser que os seus filhos tenham essa mesma sensação, mas eu, quando eu era mais nova, eu nunca imaginei que com 42 anos eu estaria assim. E aí quando eu olho, nossa, você tem 42 anos? Sim, eu tenho uma cara de 18, vocês nem têm noção. Mas é isso, mas é porque realmente, para a grande maioria das pessoas, né, a evolução de tudo, né, não que a gente não tenha problemas, a evolução da medicina, a evolução dos cosméticos, a evolução da moda, tudo isso, né? Ela tornou, a evolução da tecnologia, ela tornou as gerações mais próximas, né? Então, tudo que foge um pouquinho o padrão, né? Então, eu tenho uma senhora de 70 anos, que ela foge o padrão, assim, né? Tem senhoras de 70 anos que que ainda parecem garotas. Tem senhoras de 70 anos que parecem, desculpa a expressão, é uma velhinha. Então, assim, o que foge o padrão tende a gerar preconceito, né? Então, o etarismo, ele é um preconceito tão grave quanto o sexismo, tão grave quanto o LGBTismo, tão grave quanto o racismo, né? E que a melhor forma da gente combater isso daí é com educação. Então, assim, um dos pilares, aí eu vou voltar no que eu tinha falado lá atrás, eu rodeei, um dos pilares da OMS é você estruturar a educação. Na educação fundamental já gerar esse debate. Lá atrás,
né? Não precisa de... Claro que é importante a família, mas ele não precisa de depender da família exclusivamente. É colocar isso na educação fundamental. Gente, o exemplo arrasta. É o nosso comportamento. Não adianta você falar, tem que respeitar, e você passou do lado atrás, o motorista só podia ser velho. Você deu um exemplo horrível pro seu filho, né? Pra quem quer que seja, porque você não calou. Pode, às vezes, você tá bravo porque você já está atrasado, mas aí quando você fala, você leva pro seu filho a mensagem que aquele é velho, por isso ele dirige mal, ele é velho. Não é o que você está passando, é o outro. Então, o exemplo de fato arrasta. Doutor, quantas vezes o senhor precisou ou quase precisou chamar uma segurança, alguma coisa para você, porque presenciou um desrespeito a uma pessoa, ou que ele chegou lá para você de uma maneira agredida mesmo, violentada? Teve em algum momento isso? Graças a Deus não, assim, não. Eu já presenciei muito no consultório, isso muito, esse tipo de comportamento invasivo, né, de filhos, não necessariamente maldosos, sabe? Às vezes até super protetores, mas invasivos. Na boa intenção acaba fazendo mal. Não, maldosos já vi também, né? Principalmente de cuidadores. Mas assim, normalmente a gente pega mais de família esse tipo de comportamento invasivo, mais num contexto de superproteção. Mas aí a gente acaba tendo a habilidade de lidar, de conduzir, né? Eu felizmente não presenciei nenhum episódio assim, ou de agressão, mas já presenciei de abuso de pacientes, sim, que eu precisei intervir, ligar para a família, paciente internado, em que era uma senhora que não tinha filhos, que tinha só cuidadores aqui, e ela veio na primeira consulta já com o diagnóstico de demência para mim, de doença de Alzheimer. E é a cuidadora muito falante, muito eloquente, e, enfim. Essa senhora teve uma sorte, que ela fez uma infecção e ela internou. Quando ela internou, eu percebia que no plantão de uma cuidadora ela estava mais sonolenta, no plantão de outra cuidadora ela estava mais acordada. Isso foi me chamando a atenção. E aí eu liguei para a filha, pedi para ela escolher uma cuidadora, a sobrinha, que a sobrinha morava fora, ela ficava aqui sozinha, era uma senhora que foi uma funcionária de uma grande empresa. E aí ela despertou. Aí eu brinco que eu desfiz o diagnóstico de demência. E ela voltou no meu consultório 3, 4 meses depois, assim, porque ela pegou o carro com um amigo, talvez um namorado, ela não falou na época, ela já até faleceu, essa senhora. Foi para Salvador, os dois dirigindo. Que filha da mãe essa coisa, né? E aí ela criminosa. Falou, doutor, na época, ela falou, doutor, eu descobri que sumiram 30 mil reais da minha conta. E ela acordou. Literalmente. Quando a gente fala de idosos, a maior parte dos crimes são cometidos pela família. É a mesma coisa em relação às crianças. São as pessoas que mais têm acesso a eles é que vão cometer a maioria dos crimes. Então, por exemplo, quando a gente tem os índices de abuso financeiro, de uso indevido do dinheiro e até de maus tratos físicos também, na maior parte das vezes, infelizmente, a gente vai estar falando da família. Assim como acontece com crianças, né? E aí tem essa questão que o doutor trouxe pra gente sobre como acabar com isso. Só a educação e a informação, por exemplo, que está sendo feito aqui, é que vão mudar as coisas. Eu faço uma analogia com a questão, por exemplo, da violência doméstica. Né? Eu sempre falo que não é a polícia que vai acabar com a violência doméstica. É a gente ter meninas e meninos que não vão se submeter a esse tipo de situação. Eles não vão ser agressores e elas não vão ser agredidas. Então, quando a gente tiver esse limite, nós não teremos mais violência doméstica. Vai ser uma raridade, vai ser uma exceção de pessoas transtornadas. A mesma coisa em relação ao etarismo, como ele falou, é tão grave quanto todos os outros ismos que nós temos. Racismo, enfim. Nós temos que ter uma educação de base que fala sobre isso. E aí a gente não vai poder depender da família, porque essa família vem de fato de um contexto cultural onde não existe essa valorização. Então, as escolas precisam falar sobre isso. As próprias postos de saúde precisam ter ações voltadas para as pessoas idosas para verificar, né, se eu tenho ali uma situação de maus tratos ou não. Se nós tivermos um mapeamento de onde eu tenho idosos aqui nessa região e tivermos visitas, por exemplo, né, da assistente social, visitas periódicas que sejam, a gente vai poder descobrir muita coisa. Estão bem? Estão bem cuidados? Existe algum crime aqui que precisa ser reportado para um Ministério Público, por exemplo? Então a gente vai ter que implementar tudo isso para, de fato, acabar com o etarismo. E que esse tipo de ação, ele é completamente de encontro, quando eu digo de encontro, assim, para combater, que é o etarismo estrutural, como existe o racismo estrutural, que são, assim, ações políticas, deliberações da micro, macro sociedade, às vezes até dos órgãos públicos mesmo, de uma forma sistêmica, que impedem, que segregam, que distanciam realmente o idoso das ações
Não tem necessárias, verba, não tem direcionamento, não não tem um preparo, né? O que eu ofereço para esses idosos na minha cidade? Como, o que está sendo legislado por eles? Né? O que está sendo reservado para eles de verba pública? E aí, aqui em Vitória, eu vou até colocar esse adendo, né? Nós descobrimos, desde que a gente se mudou para Vitória, que tem um centro de referência para idosos, exatamente lá no centro, onde a minha família mora e minha avó faz parte. Gente, isso faz uma diferença. Faz. Ele é da prefeitura e ele tem várias ações para idosos. Aí ela chega em casa e fala assim, hoje eu tive aula de como mexer no meu celular. E ela nem sabia que tinha aquelas funções. Ela tá tendo aula de tecnologia. Eles fazem teatro juntos, enfim, tem toda uma... Vou viajar com um grupo da terceira Eles idade. adoram. Ela faz teatro na Fafi, Dançam. que ela começou agora, né? Uma senhora que estudou só até a 6ª série, que trabalhou a vida inteira, teve uma vida sofrida. Hoje ela faz teatro, hoje ela faz aula para terceira idade. Então, assim, precisa, né, ampliar as políticas públicas, óbvio, é a minoria que tem acesso a isso hoje, é muito residual, mas existem, algumas políticas existem. Arte e terapia na veia, né? Isso, exatamente. Eu queria perguntar, já que você falou do celular, o quanto que a tecnologia para os idosos é um avanço e quanto é uma preocupação. No celular já tô com várias tendinite, não sei que it, no cotovelo, no ombro, tudo por conta de mexer. Mouse e telefone o dia inteiro, enfim. Minhas vistas. Isso a tecnologia é bom, não é? E mais, a gente vê também que os golpes estão aí. E aí a gente, né, sua avó vai aprender a mexer no celular. Ela é uma isca fácil, né? Para um risco desses. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês avaliam isso na área da saúde e na área do direito. Então, na área do direito, a gente está com esse problema em relação à questão dos golpes bancários. Por quê? Hoje, eles fazem as verificações para você solicitar um empréstimo por meio do reconhecimento facial, às vezes vai ser uma digital. Então, se esse idoso não sabe o que está acontecendo ali, ele realmente fica uma isca muito fácil para uma pessoa próxima. Pode ser um cuidador, pode ser um amigo, pode ser um familiar que queira fazer isso, fazer transferências. Você tem acesso à pessoa, né, aos dados biométricos dessa pessoa e está facilitado. Hoje nós temos aí um número absurdo de golpes bancários. Mas temos o outro lado, né? Eu não os vejo, pelo menos isso é uma percepção pessoal, recaindo nesse vício absurdo que as gerações nativas da tecnologia têm. E aí vai depender muito do apoio familiar, do quanto essa pessoa é instruída. O que eu vejo do meu exemplo mais próximo, que é a minha avó, por exemplo, ela não tinha antes da tecnologia o contato que ela tem hoje com os netos que moram na Inglaterra. Fazer uma chamada de vídeo, ter contato com essa família, ela gosta demais disso. Então, hoje ela participa de reuniões da igreja que são 100% online. Eles fazem palestra. Então, quando você está em volta, ali, dando suporte, que é o que a gente falou, ela é uma pessoa sã, uma pessoa totalmente livre para fazer as escolhas dela. Eu não decido para quem que ela vai ligar ou se ela vai ver a missa ou não. Mas quando ela quer fazer isso e a gente tem a tecnologia e a gente funciona como suporte, isso traz muitos benefícios também. Então, tem os dois lados aí. Então, eu sou sempre a favor da tecnologia. Sempre, assim. E eu acho que a gente tem que tirar proveito das coisas boas. E, assim, e as coisas ruins, aí eu falo que tanto os idosos quanto nós mais jovens somos vítimas e ficamos reféns daquilo mesmo. Eu já percebo e eu já vejo uma certos problemas de saúde mesmo, assim, relacionados ao uso do celular. Idosos que ficam até tarde da noite mexendo, e aí chegam com distúrbios do sono, né? Então, assim, a gente já tem idosos, adolescentes, né? Porque adultos, adolescentes, não é um problema exclusivo do idoso. Mas eu falo que, assim, o quanto mais esse idoso, essa pessoa, aprender a dominar a tecnologia, mais liberdade ela vai ter, mais segurança ela vai ter. Então, eu sou a favor. Eu acho que não tem que tirar celular, não tem que proibir, não tem que limitar. E tem que passar informação, conhecimento e pronto. Quanto mais conhecimento e informação, mais habilidade, menos risco, né? Outro dia eu caí num golpe de WhatsApp, clonaram meu WhatsApp porque eu caí numa conversa rápida, assim. Uma situação em que é exclusiva ou que eles são mais vítimas, não. Eu acho que eles têm que ter domínio e aprender. Quanto mais domínio da tecnologia, mais liberdade ele vai ter. E, Gabriela, na parte do direito é um avanço tecnológico que para as próximas gerações vai ser obrigatório, porque o documento está sendo digital, o contrato é assinado digitalmente, então, assim, é um passo que cada vez mais a gente vai ver mais pessoas com idade tendo que mexer na tecnologia. Isso aí, eu falo que eu nunca vi, né? Eu nunca precisei usar uma procuração assinada com caneta, porque a gente faz tudo 100% digital. Então, hoje, por exemplo, eu advogo para 11 estados no Brasil, 4 países fora daqui, a gente não se vê, a gente faz isso tudo por questões digitais. E isso é um caminho sem volta
para todo mundo, inclusive para as pessoas idosas que estão aí vivíssimas, né, e fazendo parte dessa revolução tecnológica. Tem uma coisinha assim que eu vejo que eles são um pouquinho mais vulneráveis, que eu acho até um pouco engraçado, que eu trabalho um pouco com a minha avó, que é a questão das notícias e das fake news. Eu acho que a gente falar isso agora, galera, a gente tem que ficar de olho. A minha avó chega pra mim e me mostra umas coisas. Você viu o que aconteceu? Eu o que, vó? Ela acharam uma cobra do tamanho de um prédio, não sei, aquelas coisas assim, eu falo, das vó, mais absurdas. Vamos lá, qual a chance? Não, ela, mas eu vi o vídeo. E aí a gente já teve essa conversa. Hoje existem inteligências artificiais, eu posso fazer um vídeo seu falando algo que você nunca falou, eu posso fazer uma foto sua num lugar em que você nunca esteve. Então não é porque tem um vídeo ou tem uma foto hoje que isso é crível, né? Ou que isso é verídico. E a gente precisa ter essa noção em relação à internet. Então, assim, são diálogos, né, que a gente vai tendo para amadurecer a percepção deles em relação à tecnologia. Mas isso eu acho que está muito mais linkado à falta de informação do que necessariamente a idade. Perfeito. Né? Eu acho que está muito mais linkado. É óbvio que a gente ainda, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda pega uma população, principalmente os muito idosos, com menos informação de formação mesmo, né? Isso, então, tiveram menos acesso. Isso, tiveram menos acesso. Por isso que esse tipo de percepção fica mais claro pra gente. Mas ela está muito mais linkada à formação, à informação, do que necessariamente a idade, porque eu participo de grupos de WhatsApp toda hora. Primeiro tem bom dia, tem um monte de gente, depois tem um monte de ainda mais esse período que a gente passou de eleição, quantas coisas a gente as pessoas vão compartilhando, as mais estapafúrdias, vídeos de gente caindo, morrendo, não sei o que, às vezes nem é perto da sua casa, no seu estado, é em outro lugar, ou já foi há muito tempo e continua circulando, gente desaparecida, que já foi encontrada, já cresceu, já teve filho, e as pessoas continuam compartilhando as fotos dela. Bom, eu vou agradecer a presença dos dois aqui no episódio. Pra você que tava ouvindo a gente, espero que você tenha aproveitado pra ir na academia fazer a poupança que o doutor falou com a gente. Claro, depois também se proteja. Eu senti uma indireta assim dessa coisa da poupança. Vou começar a minha. Doutor Gustavo Geneliu, médico geriatra. O senhor tá nas redes sociais, tem como te achar, acompanhar alguma coisa assim? Tenho Vamos lá. No Instagram, que é mais fácil, até mandar um direct. Arroba Dr. Gustavo Geneliu. Arroba Dr. Gustavo Geneliu. E Gabriela Kister, advogada especialista em direito de família. Também tem nas redes sociais, como que faz pra te achar? Tem sim, arroba Gabi Kister, na verdade é custer.adv. Custer, K-U-S-T-R, hein? Isso aí. Gente, qualquer consulta de nome tá aí no post, você que tá no aplicativo aí, que você acompanha no agregador e tudo, abre aí o episódio que vai estar lá o nome bonitinho aí dos dois na descrição. Lembrando, claro, que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve da semana tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri, apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada a vocês. Pessoal, até mais. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @eshoje.